E bem-vindos de volta, meus amores. E para dar sequência aí na nossa aulinha, agora vocês vão começar a entrar no universo da enfermagem, vão começar a se sentir técnico. Por quê? Agora a gente vai ver as partes de medicação e as vias dessa medicação. Provavelmente vou começar essa aula hoje e semana que vem a gente termina, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é medicamento. Então, eles são produtos especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar e aliviar os sintomas de uma determinada doença, tá? São produzidos com um rigoroso controle lá, técnico, tá? Para atender todas as determinações da Anvisa, ou seja, para esse produto chegar ao mercado, ele passa por inúmeros testes diferentes, tá? O efeito do medicamento se deve a uma ou mais substâncias ativas com propriedades terapêuticas reconhecidas, que fazem parte da composição do produto denominado fármaco, tá? Droga ou princípio ativo. O profissional que prescrever ou administrar o medicamento deve conhecê-lo o suficiente para oferecer informações precisas ao paciente, tá? Ou ao seu familiar. E quais são essas informações mais relevantes, tá? Então, ele tem que saber para que serve essa medicação, tá? A dose adequada, ele precisa saber quais são as reações adversas dessa medicação, se essa droga vai interagir com outra medicação, podendo anular ou potencializar o efeito de uma droga ou outra, tá? E para quem esse remédio é contraindicado, além do tempo, né, que vai durar o tratamento do meu paciente, tudo bem? E aí, dando sequência, para a gente administrar uma medicação no paciente, a gente precisa ter alguns cuidados, tá? E para nos auxiliar, existem 9 cuidados que a gente chama os 9 certos da enfermagem ou os 9 certos da medicação. E são perguntas que vocês vão ver em provas de hospital, tá? Em provas avaliativas de setor, sempre cai essa pergunta, que são os 9 certos. Então, decorem isso aqui, decora salteado mesmo, que vocês vão usar no dia a dia. O que seriam esses 9 certos? É como, né, eu devo evitar o erro no preparo da medicação, né? O que eu tenho que fazer para não errar? Então, eu tenho que ver, toda vez que eu pegar uma prescrição médica, tá? Eu vou preparar uma medicação, eu tenho que ver se é o paciente certo. Então, eu pego a minha receita e comparo o nome da minha receita, né, do que tá ali do paciente, com a prescrição. Medicação certa, então eu tô realmente administrando a medicação certa, é uma dipirona que está prescrita, então eu vou ver o rótulo da medicação e vou ver a minha prescrição. A dose é 40 gotas, então eu tô realmente colocando 40 gotas de dipirona, não pode ser 41,5, não pode ser 39, tá? Tem que ser as 40. Via certa, então a dipirona ela vai ser endovenosa, essa dipirona vai ser oral, que nem no meu caso que eu contei as gotas, ela vai ser oral, tá? Tomem muito cuidado com a via, tá? Porque a via ela nunca vem escrita inteira, endovenosa, ela vem EV. Oral ela vem escrito VO, tá? Então tomem cuidado com isso. Hora certa, então eu tenho que administrar aquele remédio 3 horas da tarde, então eu não posso administrar ele 2 horas, como eu não posso administrar ele 6 horas. Se ele tá pedindo para me administrar às 3, eu tenho que fazer às 3, tá? Compatibilidade medicamentosa, então será que a droga que eu tô usando ali no meu paciente não vai interagir com outra, né? Então eu tenho que tomar mais cuidado, porque às vezes o médico prescreveu, né, e não percebeu que aquela droga pode potencializar, né, o quadro do meu paciente. Quer ver um exemplo? Síndrome respiratória. O paciente, né, tá lá com, sei lá, uma bronquite, alguma coisa assim. É um paciente que ele já tá com dificuldade de respiração. Se eu usar drogas sedativas, por exemplo, eu ponho esse paciente em risco de parada cardiorrespiratória. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Outra coisa, né, que entra aqui, o paciente é alérgico, né? Então antes de eu administrar essa medicação, eu vou perguntar ao paciente, eu sempre vou falar, olha, estou te colocando dipirona, você é alérgico a dipirona? Tá? Sempre perguntem, porque às vezes o paciente não relatou, o médico prescreveu, e você vai chegar lá na hora, coloca dipirona, daqui a pouco tá você correndo com o paciente, né, tendo um choque ali. Então tem que tomar muito cuidado.
Sétimo certo é orientar o paciente. Então você vai chegar, né? Você prepara todo o seu material lá no posto de enfermagem. Você vai chegar no seu paciente, vai confirmar se realmente ele é o paciente X. Pelo amor de Deus, sempre chequem seu paciente, tá? Porque acontece de ter duas Maria, uma ser Maria Cleusa, Maria Aparecida, e você instala a medicação da Maria Aparecida na Maria Cleusa. E eu tô falando Maria Cleusa, que é o nome da minha mãe, e já aconteceu exatamente isso com ela. A técnica instalou, daqui a pouco chegaram a outra técnica e falou Maria Cleusa. Ela falou, mas ué, eu vou receber mais medicação? E aí foi ver, ela tava com a medicação de outro paciente, então cuidado. E aí você orienta seu paciente, né, olha, estou colocando essa dipirona para alívio da dor, etc e tal. Aí o paciente, na oitava ocasião, ele tem o direito de recusa. Então eu, quanto paciente, eu posso muito bem falar, olha, eu não quero receber essa dipirona. E aí você vai simplesmente anotar lá no seu prontuário. Você joga a medicação fora e coloca, paciente recusou item tal da prescrição, porque geralmente a prescrição vem toda numerada. Você não vai prescrever dipirona. Você vai colocar item 5, que era dipirona, por exemplo, da prescrição. Pronto, você tem que relatar que ele recusou, tá? Você não pode simplesmente jogar fora e pronto. E depois no final, que é o último certo, a anotação certa, tá? Cuidados na administração. Então eu tenho que estar atenta ao preparo da medicação, ter em mãos a prescrição médica, ler o rótulo comparando com a minha prescrição, identificar o paciente antes de administrar, checar o horário depois de ter administrado a medicação e quando não administrar, registrar o motivo. Direitos do meu paciente. Ele tem o direito de ser informado o nome do medicamento, o propósito pelo qual ele está recebendo a medicação, a ação e o efeito colateral. Por isso é importante a gente saber isso do paciente. Às vezes acontece, você não vai lembrar tudo. Dá um disque Google correndo, qualquer coisa, porque tem paciente que te pergunta, tá? Não são todos, mas tem alguns que encucam. Então, antes de você correr lá para colocar a droga no paciente, dá um disque Google lá, tá? Recusar a medicação, apesar das consequências, se for legalmente capaz, né? Então, se esse paciente está lúcido e ele quiser recusar, como eu falei, ele pode. Do mesmo jeito que ele pode recusar a passagem de sonda, do mesmo jeito que ele pode recusar fazer uma cirurgia, do mesmo jeito que ele pode recusar várias coisas, tá? Gente, perdeu um barulhinho, a minha sobrinha Pititica tava aqui, ela queria sair. Mas enfim, então o paciente ele tem esse direito de recusa, tá? Se ele estiver lúcido. A gente faz a avaliação do histórico medicamentoso, né? Então se ele não é alérgico a alguma coisa, tá? Medicamentos em caráter experimental, a gente tem que dar uma orientação, né? Para que a gente está fazendo, do que a gente a composição daquele novo fármaco, para que ele serve, tá? E eu tenho que ter autorização escrita, porque ele está participando de um estudo. É o caso aí da vacina do Covid, que vai todo mundo testar, quem está testando tem que estar autorizado, assumindo a consequência ali, tá? Porque erro pode ter, não vou falar pra vocês se não. A gente vai viver um momento muito tenso, a gente tem a cruz e a espada. Porque tem uma questão que eles estão falando que é política, de a vacina vem da China. Isso aí não tem nada a ver, porque a China foi a primeira turma a ter contato com o Covid. Em 1966 surgiu o Covid. Aqui o povo conhece o Covid agora. A China já enfrentou um surto de Covid em 2002. Então eles têm mais material realmente, né? Porque eles tiveram mais contato com a doença. E o povo tá querendo jogar isso na base política, mas a minha preocupação nem é essa. A minha preocupação realmente é que, assim, uma medicação antes de ir pro mercado, oficialmente, ela é testada por 10 anos. Porque às vezes acontece, do primeiro ano não acontecer nada com o paciente, no segundo ano nada, 10 anos depois esse paciente morrer e descobrir que é da vacina. Estou falando que não é para tomar vacina? Não. Estou falando pra gente que a gente vai correr um risco, tá? Principalmente nós somos da enfermagem, a gente vai correr esse risco, porque ou a gente se expõe à vacina, ou a gente se expõe literalmente ao Covid. Então a gente tá aí no pôr na balança o que compensa mais, tá? Mas assim, garantir que essa vacina vai ser 100% eficaz a primeiro momento, eu não vou falar isso, porque tipo, eu sei que tem que ser estudado por 10 anos. Então, mas eu particularmente vou tomar, tá? Seja da Rússia, da China, da Argentina, da onde aparecer. Enfim.
receber os medicamentos de acordo com os 5 certos, né? Aqueles primeiros que eu falei, paciente certo, hora certa, dose certa, via certa, tá? E posteriormente na administração os outros 4, que é a compatibilidade medicamentosa, o direito de recusa, a anotação lá na enfermagem. Eu nunca consigo lembrar eles na ordem, tá, gente? Eu pulei 2, mas enfim, é isso. Não receber medicamentos desnecessários. Por exemplo, às vezes o médico coloca lá dipirona se necessário, ou seja, se o paciente estiver com dor, se o paciente estiver com febre. Se o paciente não está com dor e com febre, por que eu vou colocar dipirona? Faz sentido. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as formas farmacêuticas. Então, são as diferentes formas físicas que os medicamentos podem ser apresentados para possibilitar o seu uso pelo paciente. Algumas delas são comprimidos, cápsulas, xaropes, soluções em gotas, nasais, colírios e injetáveis, supositórios, óvulos e cápsulas ginecológicas, aerosóis, pomadas e suspensões. E a gente vai vendo cada uma delas e como administrá-las. Então, vamos começar pelas formas sólidas, que são os meus comprimidos. Eles são obtidos pela compressão da substância ativa, mais o recipiente e os outros adjuvantes. Comprimido não tem segredo, todo mundo conhece, que geralmente é aquela bolinha branca que todo mundo toma. Drágeas. É o tipo de comprimido revestido, ele mascara o odor e o gosto desagradável ou protege para fármacos que são sensíveis. Tem uma medicação, esqueci, acho que é o Doril. É uma capsulazinha, uma dragezinha marronzinha, tá? Ela também é bem comum, mas eu deixei a fotinho pra vocês entenderem a diferença entre um e outro. E por fim, eu tenho as cápsulas, que é um invólucro alongado, geralmente de gelatina, que contém a substância ativa na forma de pó, granulado ou solução. É aquelas cápsulazinhas que a gente parte em 2, que geralmente uma parte é amarela, outra é vermelha, ou se não uma parte é branca, outra é azul. Mas tem a fotinha aqui pra vocês verem. Aí eu venho a forma líquida. Então a substância ativa começa a ser absorvida no meu estômago, nesse caso, tá? Tanto comprimido quanto a líquida, tá, gente? Então eu vou ter as soluções, que é envasadas em frascos especiais, que permite a dosificação exata pelo número de gotas, por exemplo, a dipirona. Suspensões, que é a presença de pequenas partículas de substância ativa insolúveis no líquido. Risco de sedimentação no armazenamento. Por exemplo, a amoxicilina. Lembra lá que quando a gente compra a amoxicilina, ela é um pozinho que a gente mistura com a água, depois a gente balança lá, né, e toma como um xaropinho, vamos dizer assim. Mas na verdade aquilo é uma suspensão, né? Por quê? Porque ela tem aqueles pedacinhos de substância ali que ela não se decompõe totalmente. Emulsões, que é a separação de pequenas gotas de uma substância ativa líquida em outro líquido. Por exemplo, óleo e água. Uma substância que a gente usa, que é bem famosa e é uma emulsão, é o biotônico Fontoura, tá? Aquele negócio que tem um gosto horroroso. Mas enfim. E por fim a gente tem o elixir, que é uma solução hidroalcoólica, que é medicamento, açúcar e um pouquinho de álcool, que é o dexametasona, tá? Só deixei o exemplo para vocês saberem um pouquinho o que é cada coisa. Perdão, gente, gravar as coisas com criança pequena é terrível. Mas enfim, vamos lá. Outras formas. A gente tem os aerosóis, que compreende a dispersão de partículas sólidas ou líquidas em um gás, tá? Por exemplo, aquelas bombinhas para quem tem asma. Supositório ou óvulos é a aplicação de substância ativa sobre a mucosa do reto ou vaginal. Aí a gente tem o próprio supositório, que é para evacuação, tá? Ou uma outra medicação que me vem à cabeça, que é em óvulo, é o Abocresil, tá? Ele é usado ali para secreções vaginais, tá? Pós-pomada e pastas, que podem ou não conter substâncias ativas. Tem uma ação local e mais raramente pode ter um efeito sistêmico, né? Então, geralmente, quando a gente usa pomada, a gente quer, por exemplo, passar numa ferida e tal, para fazer uma desinfecção ali. Às vezes acontece daquela substância ser absorvida pelo meu corpo, cair numa corrente sanguínea e ela se torna um efeito sistêmico, tá? O metronidazol é uma das pomadas que é mais utilizada aí pro pessoal. Vias de administração de medicamentos. E agora, gente, começa aí a enfermagem de vocês. E aí começa meio que a prática, tá? Então vamos lá.
Quando a gente fala de via de administração, é aonde essa medicação vai ser injetada, tá? Então vamos começar por ordem. Então vamos pela via ocular, que é os meus olhos. É a aplicação de medicamento na conjuntiva ocular. Geralmente a gente faz isso com colírio ou pomada. Sim, existem pomadas que vão no olho. É uma coisa ruim de usar, ele embaça toda a vista, incomoda pra caramba, mas acontece da gente passar, tá? E qual que é o material que eu utilizo para fazer esse procedimento? Então, a gente vai precisar do medicamento, um algodão ou gaze ou lenço de papel. Considerem a gaze, porque o algodão solta fiapo, tá? E ficar preso lá já era. Aplicação do colírio, né? Então, quando a gente vai falar de colírio, eu vou dar uma sequência aqui pra vocês. Essa sequência vai se repetir, tipo, praticamente em todas as medicações, o começo e o final. Então, sempre eu vou começar lavando as minhas mãos, preparando o meu material. Levar o material e explicar o procedimento para o paciente. Isso é igual para tudo, tá? Aí a gente confere sempre a medicação, a dose, a hora, via paciente. Belezinha? Aí cheguei lá, orientei meu paciente, vou posicionar o paciente com a cabeça inclinada para trás. Vou retirar ali no conta-gota a quantidade de medicamento prescrito, tá? Afastar com o polegar a pálpebra inferior, que é a de baixo, que eu vou abrir, né? Com auxílio de lenço ou gaze, tá? O saco conjuntival. Solicitar que o paciente olhe pra cima e enchilar o medicamento. Manter o olho levemente aberto sem forçar. Aí, depois disso, eu enxugo o excesso do líquido, limpo todo o meu ambiente, checo a minha prescrição e faço a anotação de enfermagem. Esse final de limpeza de ambiente, checar a prescrição e anotar o cuidado prestado também é igual em todos os procedimentos, tá? O que vai mudar é o meio ali, depois que eu cheguei no paciente, que eu orientei o paciente, até ali antes de eu terminar o procedimento. O resto é igual para todo o procedimento, tá? Gente, aqui ele tá falando que é de um paciente lúcido, tá? O complicado é quando você precisa pingar esses colírios em paciente que tem algum tipo de demência, porque aí é bem difícil fazer esse processo de afastar o olho. Eles fecham o olho desse jeito, aí geralmente a gente pega até 2 pessoas para ajudar. Uma abre e a outra pinga, tá? Que é bem complicadinho. E a aplicação da pomada, como que eu faço? Então, lavagem de mãos, confiro meu material, cheque 5 certos, falo 5 certos, gente, porque os 5 certos a gente vê no posto de enfermagem. Os outros 4 certos a gente vê lá na frente do paciente, tá? Então, o 5 certo é aquele paciente certo, medicação certa, hora certa, dose certa, via certa. Cheguei lá no meu paciente, aí eu vou ver a compatibilidade medicamentosa, vou ver o direito de recusa, vou ver se tem alguma probabilidade, né, de ter alergia, já falei. Eu pulei uma e a anotação de enfermagem, que eu sempre esqueço as 9. Não consigo, eu não esqueço uma. Mas enfim. Orientei meu paciente, né? Depois que eu chequei tudo, eu afasto a pálpebra com o polegar, a mesma coisa. E eu vou colocar cerca de 2 centímetros de pomada aqui embaixo, tá? Bem aqui, ó. A gente coloca 2 centímetros. Após a aplicação, eu solicito para que o paciente feche levemente esse olho e faça movimento ali giratório no globo ocular. Ele mesmo vai fazer, porque ele vai espalhar, tá? Essa pomadinha. Retiro o excesso da pomada, faço uma pequena fricção, né? Para ele continuar espalhando. E, se necessário, eu ocluo, né? Com uma gazezinha esse olho. Via nasal. Administração de medicamentos na mucosa nasal, ou seja, no meu nariz. Material: medicamento, algodão ou cotonetes em forma de creme, conta-gotas, cuba rim, que é uma cubinha que realmente ela tem o formato de um rinzinho, ela parece um feijãozinho, ela é de aço, tá? Ela é esterilizável. Gaze ou lenço de papel. Procedimento: lavagem de mão, conferir os 5 certos e depois os 4 certos no momento da administração, orientar o paciente, solicitar que faça higiene das narinas se necessária, inclinar a cabeça para trás, o paciente pode estar sentado ou deitado, pingar a medicação na parte aqui superior, sempre aqui em cima, tá?
da cavidade nasal, evitando colocar o conta-gota aqui, tá? A gente meio que pinga de longe mesmo. Solicitar que o paciente permaneça, né, com a cabecinha ali detida por alguns minutos. Providencia a limpeza e a ordem do meu material. Checa a anotação e anota o cuidado prestado. Via auricular, orelha. Consiste em introduzir um medicamento no canal auditivo externo. Geralmente a gente faz isso muito com idoso, tá? Porque idoso eles têm uma produção do cerume muito grande, então vira e mexe eles vivem com orelhinha tampada. Então a gente tem que ficar colocando medicação ali para dissolver aquela cera, tá? Material: cubarrim, gaze e bola de algodão. Procedimento: lavagem da mão, 9 certos, orientação do paciente. Aí eu inclino a cabeça do paciente lateralmente, tá? Preparei lá, deixei preparadinha a minha medicação. Eu vou entreabrir a orelha e enchilar a medicação. Só que agora, cuidado. Por quê? Ele tá falando pra eu entreabrir a orelha aberta. Vocês concordam comigo que é um furo aqui. Só que ele não quer dizer isso. Lá dentro, a gente precisa atingir o canal. E o canal, ele não é uma reta igual tá aqui na nossa orelha. A gente tem que realmente abrir, tem uma posição correta que a gente abre para ele conseguir penetrar. Então, em adulto, a gente vai puxar o pavilhão da orelha para cima. Então, a gente vem aqui e puxa, ó, a orelhinha para cima. E depois a gente empurra ela para trás. Aí eu abro o pavilhão da minha orelha, tá? Em criança, a gente vai puxar para baixo, tá? E para trás. Então, o adulto, a gente puxa para cima e para trás. Criança, para baixo e para trás, tá? A gente vai administrar a medicação aí, né? Colocar um floco de algodão lá para não vazar essa medicação, tá? Limpeza, checar e anotar os cuidados de enfermagem. Via cutânea ou tópica, que é minha pele, tá? É a administração de medicamentos por fricção na pele. Só um minuto. E quando é criança, é os lindos que acho que tem que tocar som pra cidade inteira. Mas enfim, vamos lá. Então a gente coloca ali a medicação por fricção da pele, né? Sob forma de pomada ou creme. Sua ação pode ser local ou geral, né? Que é sistêmica, no mesmo forma que a pomada lá que ela absorve, tá? A finalidade é terapêutica, com ação adjacente, antisséptica ou anti-irritativa. Geralmente a gente usa bastante pomada para alergia. Material: bandeja, espátula, gaze, luva de procedimento e a medicação. Procedimento: lavagem de mãos, os 9 certos, orientação do meu paciente. Aí eu vou calçar as luvas, tá? Aplicar uma fina camada de medicação ali sobre a minha pele. Vou friccionar, né? Deixar o paciente confortável, arrumar o ambiente, retira minha luva, lavo as minhas mãos, checar a medicação, fazer a anotação de enfermagem. Quer dizer que o começo e o fim é sempre o mesmo. Enteral, que é a última via que a gente vai ver desse slide. Se der tempo, a gente continua semana que vem, tá? Ou ainda nessa aula, ou a continuação. Então, quando eu falo de via enteral, ela vai se subdividindo em categorias e a gente vai ver cada uma delas, tá? Então, a via enteral começa pela boca, que é a via oral. Ela é a absorção que vai ocorrer ali na boca, ou no intestino delgado, ou em menor extensão no estômago e intestino grosso, tá? A forma farmacêutica vai ser comprimido, cápsula, drágia, suspensão, emulsão, elixir, xarope ou soluções. O método de administração, gente, aqui, por isso que a gente fala que é enteral, geralmente é por sonda nasoenteral ou sonda nasogástrica, tá? Então, são para aqueles pacientes que estão com dificuldade de deglutir, tá? E aí a gente passa a sondinha e toda a medicação dele vai ser feita geralmente nessa sonda, tá? As vantagens: a comodidade de aplicação e menor custo, é mais seguro, maior tempo de absorção, diminuindo o efeito colateral. Desvantagem: alguns são irritantes para a mucosa digestiva, é impossível de ser administrado quando o paciente está vomitando ou tendo alguma dificuldade de mastigar, né? E o sabor ou odor é desagradável, vão dificultar a deglutição. Isso aqui ele está falando, tá, da via oral. Então aqui é para paciente que ainda consegue mastigar um pouquinho, tá? Tem uma certa dificuldade, mas você quebrando ainda o comprimido, que a gente chama de macerar, ele consegue, tá? Aí, para dar sequência, a gente vai ver o material que a gente vai precisar. Então,
então a gente usa bandeja, copo descartável. Nesse copinho ele tem que ter um adesivo de identificação com a medicação prescrita, via, hora, dose e paciente. E assim, gente, só fazendo uma observação, essa etiqueta eu faço para qualquer medicação, seja um soro, seja para uma medicação injetável, sempre tem que estar lá o nome do paciente, a via, a dose, a hora e a medicação, tá? Aí eu coloco um copo d'água, se necessário a seringa, né, porque tem paciente que ele, você vai ter que colocar água na boca dele com seringa, não com copo, tá? Trituro esse comprimido, né, ali com o meu... Tem um próprio triturador, tá? E um copo de medida se necessário, tá? E aí eu vou administrar a medicação, né? Eu vou quebrar ela ali, né? E ele vai tomando os pedacinhos e a gente vai colocando água. Ou senão a gente até deixa um pouquinho o comprimido dissolver na água e depois dá pra ele, tá? Mas isso para paciente que ainda consegue deglutir, tá? Gente, eu não sei se todo mundo sabe, deglutir significa mastigar, tá? Observações. As soluções e xaropes. A gente sempre vai agitar essa solução antes de abrir. Ao destampar o frasco, a gente sempre coloca essa tampa pra cima. A gente nunca deixa a tampa viradinha pra baixo, tá? Não abrir mais de um frasco de cada vez. Sempre eu vou terminar um frasco para depois abrir o outro. E ao colocar o líquido no recipiente, encher até o limite graduado conforme a dosagem prescrita. Porque os frasquinhos sempre têm a quantidade de água lá indicada. E verificar se o frasco está limpo. Para comprimido, cápsula, drage, pílula, a gente retira do frasco com auxílio da tampa, tá? Se for uma medicação que tem várias em um potinho só, tá? Aí eu deposito ali num copo identificado. Caso o comprimido esteja no invólucro, né, que é aquele papelzinho, a gente só vai pegar, destacar um da cartelinha, levar e vai abrir na frente do paciente. Conforme a dosagem prescrita, pode-se dividir esse comprimido em partes. E aí a gente vai ver como que eu devo administrar, né, o medicamento via oral. Então, mesmo sempre, lava a mão, lave certos, orientação do paciente, colocar no recipiente identificado, que geralmente a gente usa copinho descartável. Ao administrar, pergunta o nome do paciente, checa a identificação, orientar para que serve aquela medicação. Aí o paciente que está com a deglutição perfeita, né, você pode colocar a medicação inteira num copinho, ofertar para ele e dar um copo de água, ele mesmo vai tomar. Aquele que tem a dificuldade de deglutição, foi o que eu falei, vocês quebram o comprimido num copinho, colocam um pouquinho de água, a medicação vai se dissolver ali, você dá pra ele e dá um copinho de água em seguida, tá? Limpa o ambiente, checa a prescrição, faça anotação de enfermagem. Agora, eu falei pra vocês que o interal, né, é muito usado geralmente por via de sonda, tá? A nutrição interal é por sonda. E aí pode ser a sonda nasointeral ou a sonda nasogástrica. Como que eu vou administrar essa medicação naquela sonda? A sonda é um caninho que geralmente ou ela tá no nariz ou ela vem pela boca, que vai lá, né, perto do meu estômago e tal. E aí o que eu faço? Lavo a mão, lavo certo, oriento o paciente. Esse obrigatoriamente, eu tenho que triturar mesmo, tá? E diluir o resto em água. Gente, pode ficar floquinho? Não, você tem que diluir toda a medicação, totalmente, tá? Aí, eu vou aspirar isso com uma seringa, tá? E não precisa colocar meio copo d'água, um pouquinho, é só pra diluir ali a medicação, tá? Aí eu aspiro esse líquido com a seringa, tá? Eu testo o posicionamento da minha sonda e como eu faço isso? Com outra seringa eu aspiro a minha sonda. Voltou conteúdo gástrico, tá errado? Não posso, tá? Ela tem que vir limpinha. Ou bem pouquinho também tem importância, não pode vir aquele líquido maravilhoso, tá? Aí eu aspirei lá, vi que tá tudo normal, aí eu venho com a seringa com a medicação e injeto, tá? Injetei, logo em seguida eu tenho que vir com outra seringa, né? Ou com a mesma seringa que eu administrei a medicação. Eu aspiro 10 ou a 20 ml de água filtrada. Filtrada, é a água que você vai tomar. Não é água do torneira, pelo amor de Deus. Água filtrada e a coloco nessa sonda, tá? Porque eu tenho que lavar essa sonda. Por quê? Por mais que eu dilua a medicação, às vezes fica algum resíduo. E esse resíduo pode entupir a minha sonda. Então eu tenho que lavar ela, tá? Recolho o material, lavo a mão, checo a pressão, anoto cuidado.
Aí, né, eu tenho a via bucal, né, na parte interal, que é a administração de fármacos de efeito local. As formas farmacêuticas são soluções, géis, orobases, colutórios, que são sprays, dentifrícios e vernizes. O método de administração é por aplicação, fricção, instilação, irrigação, aerosol e bochecho. O que é isso, Pro? É qualquer medicação que a gente vai colocar na boca, tá? E ela não vai descer, não é um comprimido, não é uma água. É geralmente aqueles sprayzinhos de própolis, tá? Ou se não aquelas medicações de dentista mesmo, por exemplo, os gargarejos, aqueles enxaguantes bucais, você coloca e o paciente vai cuspir, tudo bem? É isso. E ali não tem muito segredo, né? Ou você espirra direto na boca do paciente, ou você pede pra ele fazer o bochecho. O friccionar dele, gente, às vezes algum flúor, alguma coisa, você põe na gaze e esfrega com uma gaze ali os dentinhos dele. É isso, tá? Aí eu tenho a via sublingual. O que é isso, Pro? Consiste em colocar o medicamento debaixo da língua e deixar que seja absorvido pela mucosa bucal. Gente, é a via mais rápida de absorção de uma medicação. Se quer uma medicação que vai agir assim, ó, é a sublingual. Você põe ela aqui embaixo da língua mesmo, pede pro paciente segurar ela ali até ela derreter completamente. Não pode mastigar e não pode engolir, tá? Ali até a medicação se dissolver. A absorção é rápida devido ao rico suprimento sanguíneo e pouca espessura de mucosa. É uma pelinha bem fininha que a gente tem, né? A via sublingual é usada para a administração do Isordil, que é utilizada no alívio de angina, dor no peito. Geralmente é uma medicação que a gente usa, tá? Lá no pronto-socorro para o paciente estar infartando. Não oferecer água e pedir para o paciente abster-se de engolir a saliva até que se dilua por completo. Não podem ser mastigados. Via retal é a introdução de medicação no reto em forma de supositório ou clister glicerinado. Tem como desvantagem o incômodo e o constrangimento, né? Como que é feito o procedimento via retal? Lavar a mão, preparar a medicação, orientar o procedimento, conferir os 97. Aí eu protejo a área lá do meu cliente com um biombo, que é aquela cortininha dobrável que a gente usa, tá? Calço minhas luvas de procedimento, coloco meu supositório em cima de uma gaze estéreo ou dentro de uma bandeja ali, que pode estar dentro de uma bandeja ou uma barrinha. Aí eu coloco o paciente deitadinho de lado no decúbito lateral esquerdo, tá? Que é a posição de Sims, que a gente fala. Com o polegar e o indicador, eu vou, da mão dominante, né? Eu vou entreabrir a minha nádega, tá? E introduzir o supositório no reto, delicadamente, e pedir que o paciente retenha esse supositório. Organiza o ambiente, retira a luva, lava as mãos, checa a prescrição, tá? E anota os cuidados. Observação: o paciente ele pode se auto-colocar esse supositório, só que eu tenho que orientá-lo, né, como ele vai fazer. Caso o paciente não vai conseguir reter, né, esse supositório ali dentro, aí eu comprimo levemente a minha nádega para evitar que esse supositório pule para fora de volta, porque ele é bem escorregadiozinho, tá? Para facilitar, vocês podem pegar um sorinho fisiológico e jogar um pouquinho, tá? Só para modificar esse supositório, aí você introduz. Isso tem na própria bula do supositório, tá? Clister. No caso de clister, a gente tem que lubrificar uma sonda retal com gel lubrificante. Clister, gente, é a lavagem intestinal, tá? Onde a gente usa o soro ali fisiológico e um lubrificante, tá? Com lubrificante e tal. E aí a gente usa uma sondinha retal que a gente insere lá no ânus do paciente para ele poder evacuar. A gente adapta os frascos já aquecido de clister, tá? Que esse clister, substância clister, ele é meio que tem glicerina, tá? E introduz lentamente no reto. Geralmente a gente deixa esse clister pingando, tá? De gota em gota ali no ânus do paciente. Põe o paciente de novo em posição de Sims, né? Como eu disse, ele é mais comum deixar ele pingando gota a gota, como solicitado na prescrição. Esperar 15 minutos para essa medicação fazer efeito e a gente já leva uma comadre para esse paciente, porque provavelmente esse paciente nem vai aguentar levantar da cama para correr pro banheiro, tá?
ele evacua no próprio leito. Lavar as mãos, organizar o ambiente e fazer anotação de enfermagem. E via vaginal? É a introdução de medicamento no canal vaginal. Material a gente só precisa de uma luva de procedimento, tá? Medicamento, gaze, tá? Peraí, o medicamento a gente só vai falar da gase. Aqui eu esqueci de destacar aqui o procedimento, como que faz. Em coloridinho. Só um minuto que eu já continuo. Então, pro procedimento, eu lavo as mãos, no observo da enfermagem, protejo minha paciente com biombo, tá? Calço as luvas, coloco o paciente em posição ginecológica, né? Com uma perninha aberta pra cá, uma pra cá. Abrir os lábios ali da mulher, não, os lábios de baixo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não abre a boca da mulher. E expor o orifício vaginal. Introduzir o medicamento com auxílio de aplicador. Confesso pra vocês que não é toda medicação que vem aplicador. Tem comprimidos que a gente tem que colocar com o nosso próprio dedo. É desagradável, mas é o que a gente tenta hoje. Aí a gente usa ali a luvinha de procedimento, né? Pedir para a paciente se manter na posição de decúbito dorsal, deitadinha, bonitinha, organizar o ambiente, retirar a luva, checar a pressão e fazer a anotação. No final dessa aula, eu deixei um videozinho do fazendo o clister e o enteroclisma, que são duas lavagens intestinais, tá? Aí vocês assistam lá bonitinho. Se a escola tiver o material, a gente vai fazer a prática desse cluster. Eu tenho que ver com eles se eles têm o material, tá bom? Se não tiver, tem os vídeos para guiar vocês. Beijo, meus amores, e por hoje é só.